Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vocês vão aprender forças resultantes centrípetas. As forças resultantes centrípetas são forças direcionadas para o centro. Mas antes de falar a aula, eu quero mandar um salve para André e para Andresa, são meus alunos assíduos no meu canal. Muito obrigado por assistir os meus vídeos. Então, antes de falar do vídeo aula, vai vir a vinheta também, então não perde nada, pegue o papel e a caneta até quando eu solto a vinheta. Pessoal, forças resultantes centrípetas são forças direcionadas para o centro. Então vamos anotar. É muito importante ressaltar que as forças direcionadas para o centro a gente destaca a palavra direcionada e depois eu volto aqui e falar por que essa palavra está destacada. Então, deixa eu só falar uma coisa, não existe força centrípeta, existem as forças voltadas para o centro, que se torna a resultante. De novo, não existe força centrípeta, existem as forças voltadas para o centro. Olha só, por exemplo, como que essa esfera dá uma volta completa em torno do seu eixo. Aqui há um fio, um barbante, o menino deve estar girando esse barbante grudado em uma bola. E como que essa bola troca de direção e sentido? Essa bola troca de direção e sentido é devido à aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta faz a mudança de direção da velocidade. Lembrando que a aceleração tangencial muda o módulo da velocidade, muda o módulo da velocidade tanto para cima quanto para baixo e pode mudar o sentido. Já a aceleração centrípeta, ela muda a direção da velocidade, ou seja, ela serve para fazer curva. Então, ela não altera o vetor velocidade em módulo, ou o valor dela. Ela altera para trocar direção e sentido, entendeu? Beleza. Se existe aceleração, toda aceleração é acompanhada de força, porque sai da inércia. Se ela troca a velocidade, sai da inércia. Se sai da inércia, tem força. E aí que eu pergunto, qual é a força centrípeta no situação problema 1? Que a situação problema 1 é a situação de uma pedra presa num barbante. Então vamos lá. A força que faz essa bola tirar a direção dela toda hora é uma força chamada tração. Tudo que tem corda, linha, fio, barbante são chamadas de forças tração ou tensão. Então, essa é a força voltada para o centro que eu vou desenhar aqui com vocês agora. Essa é a força tração voltada para o centro. Vejam só, esta é a força tração. Então, se você ir para o nosso canto direito, tá? A força resultante centrípeta será tração é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Mas o que é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Vejam só, isso aqui é a fórmula de aceleração centrípeta que tem no meu canal. Não deixe de ver. Então, pessoal, o que significa esta forma? Vamos colocar, por exemplo, que essa corda não suporta tanta tração. A tração dela é um certo valor que ela não suporta. O que a gente deve fazer para que, com mais segurança, rodar essa bola sem que o fio arrebente? É necessário que você diminua o raio ou aumenta o raio? Então, a pergunta é, para que a tração, esse barbante é muito frágil, ele não suporta uma tração, uma força muito grande. Então, é necessário que você aumenta o comprimento, porque se você aumentar o comprimento, o denominador vai ser muito grande, o resultado vai ser muito pequeno, tornando a tração pequena. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Outra coisa que você poderia fazer também com a mesma bola, ou seja, com a mesma massa, você poderia estar com o mesmo fio de barbante, mesmo sendo um barbante frágil, para que ela não arrebente, é necessário você diminuir a velocidade do giro. Se você diminuir a velocidade do giro, matematicamente, a tração também irá diminuir, ou seja, é diretamente proporcional. Então vamos anotar isto e você vai colocar no seu caderno, no seu papel que está aí, tá ok? Então vamos anotar. Por exemplo, se a tração
se a tração for pequena do fio, é necessário ou aumentar o comprimento do fio. E quando eu falo aumentar o comprimento do fio, eu estou falando que é aumentar o raio. Porque vocês concordam comigo que o comprimento do fio aqui, ó, olha só, é o próprio raio. Tudo bem? Ou diminuir a velocidade. Então é aí. Se a tração for pequena do fio, ou você aumenta o comprimento para diminuir a tração, para o fio aguentar, ou você diminui a velocidade, porque a tração vai ser pequena e aí o fio não arrebente. Se o comprimento do fio é muito... Não, se a tração do fio é muito forte, você pode diminuir o raio, você pode aumentar a velocidade e rodar bastante, que a tração vai ser maior, mas o fio é forte, ele aguenta, tudo bem? Então essa é a situação problema 1, bola presa no barbante. Já a situação problema 2 é um carro realizando uma curva. Beleza, na situação problema 2, você pergunta como que ele está na situação problema 2, nós estamos estudando força centrípeta, ou seja, forças resultantes centrípetas, que já falei para você que força centrípeta não existe, e aí eu pergunto, qual é a força que faz esse carro virar? Vejam só, esse carro de Fórmula 1 no nosso GIF, as duas curvas, e eu falo assim, pô, como que ele consegue fazer essa curva? Como que ele altera essa direção para realizar uma curva? Você pode perceber, fazendo mais ou menos, que tem que ter uma força para cá e uma força para cá para ele realizar essa outra curva. E essa força, essas duas forças, elas são a chamada força de atrito. Força de atrito é a força voltada para o centro. É ela que faz os carros realizarem curva. Então a força centrípeta, quando um carro realiza uma curva, é a força de atrito. Entendeu? Então vamos pegar aqui o vetor e colocar a força de atrito. Vejam só que esta é a força de atrito que faz o carro realizar a curva. E vocês podem perceber que também tem peso, que é para baixo, ok? E olha só, peso é igual a normal. Então, normal para cima. E vocês podem perceber por que elas são iguais? Porque eles estão num plano horizontal, tá? A curva está num plano horizontal, então peso é igual a normal, porque ele nem está subindo e nem está descendo. Logo, a única força que faz ele alterar a velocidade em direção é a força de atrito. Então vamos pegar do nosso lado esquerdo e tem aqui força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A única força para um carro realizar uma curva em uma pista plana é a força de atrito. Então força de atrito é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Vocês podem perceber que força de atrito, se você não sabe, estuda. Força de atrito é normal vezes o coeficiente. O coeficiente é o material que está, no caso asfalto, e o pneu dele. É o contato entre asfalto e pneu. Você tem cada um coeficiente. Cada pneu tem um coeficiente diferente, dependendo do gasto. Então, você substitui aqui, você chuncha esta coisa bem aqui e vamos substituir. Vejam só, em vez de força de atrito, eu vou colocar normal vezes coeficiente. E você vai substituir também que normal, pessoal, é igual ao peso. Olha só, como ele está numa pista plana horizontal, como eu já disse várias vezes, normal é igual ao peso, a gente pode colocar e substituir aqui. Então, em vez de normal, você vai colocar peso vezes coeficiente é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. E vamos analisar essa conta. Peso é o quê? Massa vezes gravidade vezes o coeficiente é igual a massa velocidade ao quadrado sobre o raio. A gente pode cortar as massas, que são iguais, né, matematicamente, e isolar a velocidade. Se você isolar a velocidade, o raio vai passar multiplicando a raiz disso tudo aqui, que vai ser R, a gravidade e o coeficiente. Pessoal, então, para realizar uma curva em certa velocidade, depende de apenas três coisas: do raio da curva, do coeficiente e da aceleração da gravidade. Pense bem, não depende da massa do carro. Lembrando, isso é uma curva plana, tá? Então, depende da aceleração da gravidade, do coeficiente do pneu com asfalto e do raio da curva. Vejam só, é isto.
Então você pode pegar aqui, olha, fazendo uma curva aqui um pouco torta, mas vamos analisar dois tipos de movimento. Esse primeiro carro, ele tem o raio assim, desta forma. Já o segundo carro, ele usa a tangência da curva. E você pode perceber que quando você usa a tangência da curva, o raio é maior. Se o raio é maior, você pode andar com maior velocidade. Tudo bem? Lembra disso. Então, para realizar certas curvas, é necessário você aproveitar mais a pista por inteiro. Tudo bem? Você pode perceber que na trajetória laranja, o raio é maior porque ele usou a tangência da curva. Já a trajetória roxa, ele fez uma curva mais fechada, o raio é menor, fazendo com que a velocidade diminua. Tudo bem? Se você não diminuir a velocidade, você vai por inércia em linha reta e pode provocar uma colisão. E aí você vai segurar na mão de Deus. Então tome cuidado, pessoal. Esta é a situação problema 2. Situação problema 3 é a lombada. Então chegamos na situação problema 3, que é a lombada. Mas se você está aqui, presta atenção no que eu vou falar. Pega esse vídeo, tira uma foto, um print, qualquer coisa, coloca nos stories, me marca @gabifis, que eu vou sortear a partir desta data, tá? Mais 12 dias, se você está assistindo esse vídeo entre esses 12 dias, coloca nos stories, me marca, que vai ser sorteado uma caixa de bombom e eu não vou falar qual é a marca. Te garanto que é muito bom. Tudo bem? Então só faz isso e participa desse sorteio. Muito obrigado e vamos para a situação problema 3, como eu já disse, lombada, e você pode perceber esse carro passando, com certeza quem estava lá dentro pulou do banco. E o que que faz? Como esse carro muda a direção da velocidade? Pessoal, como eu disse, são forças direcionadas para o centro. Vejam só, vamos colocar a força peso aqui. Esse carro tem a força peso aqui, o nosso Fiat Uno, tudo bem. Eu vou pegar, como é o mesmo carro no nosso lado direito, você pega ele, tudo bem, e coloca aqui, ok? Olha só, é o mesmo peso, porque é o mesmo carro, massa vezes gravidade, apresenta o mesmo peso. Mas a tendência do nosso carro, que está mais acima, do lado esquerdo do nosso vídeo, é de descer. Então, o que que faz? Ele perde um pouco o contato, como o carro está descendo e você está um pouco por inércia, você perde um pouco o contato com o banco, com o seu assento. Então quer dizer que a força que o banco faz sobre você é pequena. E isso é chamado de normal. Por isso que a normal é bem pequenininha. Porque o banco vai descer, correto? Vai desprender um pouco, a força que o banco faz sobre você vai ser um pouco pequena, por isso que a normal diminui. Tudo bem? Já o carro da direita, que está um pouco mais abaixo, nessa depressão, a normal vai ser um pouco maior. Por que a normal vai ser um pouco maior? E um pouco maior não, a normal vai ser maior que o peso, porque a tendência desse carro é subir. Se a tendência desse carro é subir, o banco faz uma força com você para você subir, logo a normal é maior que o peso. Tudo bem? Então, para descrever lombada, a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, e aqui eu já coloquei velocidade ao quadrado sobre o raio. Presta atenção então, quais são as forças que estão atuando nesse carro de quebra-mola, de lombada e de depressão, ok? Como eu falei lá em cima, vejam só, como eu falei lá em cima que forças centrípetas são forças direcionadas, e direção é vertical, inclinada e horizontal, na lombada, as forças que estão direcionadas, ou seja, na vertical, ao centro dessa circunferência, é peso e normal. Então, essas que são as forças centrípetas. Como é força resultante, você tem aqui peso menos normal na situação problema 3 do lado esquerdo. Você tem que peso é maior que normal, por isso que ele desce. Tudo bem? E se peso for muito grande, você pode até desprender do banco. Se desprender do banco, a normal é 0. Já na situação da direita, você tem que normal é maior, por isso que sobe, tá? Então, na situação problema 3 do lado direito, normal menos o peso. Do lado esquerdo, peso menos normal. Peso menos normal desce, se subir, normal menos o peso. Essa é a situação problema 3. Vamos para a situação problema 4, que é chamado globo da morte. Na situação do problema do globo da morte, você pode perceber no vídeo da direita um GIF dos caras girando em torno do globo da morte e uma mulher está lá dentro. Como que ele consegue ficar preso, né, no sentido de o pneu estar em contato com a grade do globo da morte?
Eu vou explicar para vocês e é quase a mesma coisa da lombada, tá? As forças que estão atuando são sempre peso e normal, porque elas estão direcionadas para o centro. Muita gente fala assim, mas e a força de atrito? A força de atrito, no caso aqui, ela está para cá, ó, para cá e para cá, certo? Ó, dependendo do pneu. Então, ela não está direcionada para o centro, ela está tangenciando essa circunferência. Então, vamos colocar aqui, vocês podem perceber que o peso das duas motos, das três motos, quero dizer, é a mesma moto, mas dessas três situações, elas são iguais. Então, vamos colocar aqui peso. Agora, como é o mesmo estilo da lombada, vamos mais rápido falar. Se essa moto da situação 1, ela tem a tendência de subir, normal vai ser maior que o peso. Vocês podem perceber que normal é maior. Já na situação 2, normal sempre é perpendicular com a superfície. Então, a normal é horizontal. E na situação 3, a normal está voltada para o centro. Espera que eu vou falar da situação 3 depois. Vamos pegar a situação 1 primeiro. Força resultante centrípeta da situação 1 vai ficar como? Como se fosse uma depressão, correto? Que é normal menos o peso, porque a tendência dele é subir. Na situação problema 2, que é este aqui, ok? Vai ser apenas a normal. É a única força voltada para o centro, é normal. Então, na situação problema 2, normal é igual a massa e velocidade ao quadrado sobre o raio. Já na situação problema 3, que a gente está na situação problema 4, mas no problema 3 do globo da morte, você tem peso mais normal. Vejam só que eles estão na mesma direção e sentido, você tem que somar. Tudo bem? É um pouco complicado falar assim, como que peso e normal estão para baixo e a moto não cai? Você precisa perceber o seguinte, a tendência de tudo é ficar em movimento retilíneo uniforme ou parado. Então, como ele está assim, a parede do globo da morte, o pneu da moto pressiona a parede do globo da morte e o globo da morte pressiona a moto fazendo a normal, correto? Então, se ele está lá no alto, é porque ele está pressionando a parede do globo da morte e o globo da morte pressiona a moto fazendo esta normal aqui. Então, se tem normal é porque ele está pressionando o globo da morte. Essa força de pressão do globo da morte a gente não coloca, tudo bem? Então, se ele está pressionando, é porque ele está em contato com a superfície. Então, preste atenção. Se cair o globo da morte, vai ter só um problema. Ele vai falar assim, qual será a velocidade mínima para que ele possa conseguir dar o loop? Para que ele possa conseguir dar o loop, a velocidade mínima você coloca normal tendendo a zero. Vou repetir. Se a normal tender a zero, ele não pressiona, a moto não pressiona o globo da morte e o globo da morte não vai pressionar a moto. Então ele está quase caindo e depois ele realiza a volta. Tudo bem? Então, de novo, se perguntar qual é a velocidade mínima para que ele possa realizar a volta, você só usa peso, a massa da moto com o cara, a velocidade é o que você vai achar e o raio é o raio do globo da morte. Tudo bem? É isso que vai perguntar se falar do globo da morte. Qual é a velocidade mínima? E você já sabe que normal é igual a zero. Ok? Então anota, não esqueça, normal é igual a zero se perguntar velocidade mínima. E você vai achar velocidade assim, 12 metros por segundo. Então, a 12 metros por segundo, ele não vai completar, mas 12,000001 ele completa. Tudo bem? Então, se você achar 12 numa alternativa, você vai marcar o 12, ok? Beleza? Vamos para a situação problema 5. A situação problema 5, ela é chamada de rotor. A situação problema 5 é um rotor, é um brinquedo, tipo uma máquina de lavar, que fala de centrífuga, que não existe, correto? Que gira e você fica grudado na parede e você não precisa do solo para pisar. Você está grudado, você fica preso naquela parede, fica rodando, 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 rodando. E como que é feito isto? Qual é a força voltada para o centro para ele conseguir ficar preso sem pisar em qualquer tipo de solo, tá? Vamos analisar então as forças que estão atuando nesse carinha. As forças que estão atuando nesse carinha, como eu já disse, sempre peso. O peso está aqui, ok? Beleza? Você tem peso. O que mais? Você tem a força, a normal. Vejam só, a normal, pessoal. Essa normal é a força com que a parede faz sobre ele. Normal sempre é perpendicular
a superfície. E a superfície que ele está grudado é a parede, então a normal está voltada para o centro. Logo já estou respondendo, normal é a própria força centrípeta. Tudo bem? E como que ele não cai? Ele não cai porque a tendência dele cair, lógico, é para baixo. Então existe uma força de atrito voltada para cima, que é esta aqui que eu estou colocando para vocês agora. E, evidentemente, essa força de atrito, ela tem que ser igual ao peso, ok? Ela é igual ao peso para ele não cair. Então vamos resolver isso aqui. Qual é a única força voltada para o centro? Como nós vimos, a única força voltada para o centro é a normal, que é igual a massa velocidade ao quadrado sobre o raio. E aí eu pergunto, por que que o cara fica flutuando? Justamente por isso. Vocês viram que força de atrito é igual ao peso. Se força de atrito é igual ao peso e força de atrito, lá na aula de atrito, você viu que é normal vezes coeficiente, que é igual ao peso. Então, quanto maior a velocidade que você tem, correto? Maior vai ser a normal. E se a normal é muito grande, aqui também, como é o mesmo valor, vai ficar muito grande. Logo, a força de atrito vai ficar muito grande. Porque força de atrito é normal vezes coeficiente. E se a força de atrito é muito grande, ele iguala com o peso e você fica meio que flutuando, pressionado na parede. Então, a parede faz uma força com você tão grande que você não precisa do solo para pisar, porque peso anula com a força de atrito. É uma questão muito específica e se cair, lembra de mim, ok? Então, essa é a situação problema 5. Essas são as forças resultantes centrípetas básicas. No vídeo 2 de forças resultantes centrípetas, vai ter a situação problema 6, 7, 8 e 9, tudo bem? Mais avançadas, ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça, curte, se inscreva no canal, coloque o sininho que tem vídeo toda semana até o Enem de 2019, tá? Muito obrigado e até mais. Falou, tchau, fui!